Lucas 15, 1 e o versículo 2 diz assim: todos os publicanos e os pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, para ouvir Jesus. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Como? Este homem recebe pecadores e come com eles. Essa era a crítica. Aí Jesus conta a parábola da ovelha perdida, conta a parábola da moeda perdida, conta a parábola do filho pródigo. Aí, na sequência, eu quero enfatizar a última palavra do filho pródigo, referindo-se ao irmão mais velho, que está escrito a partir do versículo 25, que diz assim: enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. E este lhe respondeu: seu irmão voltou, e seu pai matou um novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu ao pai: olha, todos esses anos eu tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa este teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas um novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é seu, mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Amém? Aleluias. Nós falamos aqui há alguns dias atrás sobre estas 3 parábolas que Cristo conta em resposta à crítica dos fariseus e dos escribas, dos doutores entendidos da lei, que estavam olhando para o ministério de Cristo, que era um ministério inclusivo, e por Cristo estar, entre aspas, em más companhias, na companhia de pecadores, de prostitutas, de cobradores de impostos, e por causa disto eles estavam criticando Cristo. Onde é que se viu o Messias? O enviado de Deus está com essa gentalha. Aí, para responder, para rebater essa crítica, Cristo conta a parábola da ovelha que se perde, e o homem deixa as 99 e busca. A parábola da moeda perdida, que a mulher perde e varre a casa e depois chama as amigas ao encontrar sua moeda e se alegra. E a parábola do filho pródigo, dos 2 filhos, que o mais velho perde a parte da herança e vai embora. A primeira mensagem eu disse que era perdidos, mas achados. A segunda eu disse que era pródigo, mas era filho. E nessa terceira fala eu quero falar sobre o irmão do pródigo, sobre o filho mais velho que estava em casa, que estava perdido em casa. É possível estar perdido em casa, na consciência de Deus. Essas parábolas, na verdade, amados, trazem verdades extraordinárias, porque o projeto de Deus é buscar e salvar o que se havia perdido. Cristo diz que Ele vem para os doentes, porque os sãos não precisam de médicos. E Ele disse: ide e aprendei o que o profeta Oséias disse, que misericórdia eu quero e não sacrifício. Mas os religiosos que estavam observando e acompanhando Cristo não entenderam o significado do que significa, do que Ele quis dizer ao falar.
Eu quero, na verdade, é que se tenha amor, se tenha compaixão, se tenha misericórdia, ao invés de sacrifícios destituídos de coração, destituídos da motivação correta do coração. Ou seja, o que eu quero, na verdade, é no chão da vida o abraçar, o acolher, o incluir, o perdoar, o relevar, o, se preciso for, até perder o dano, arcar-se com o dano, mas eu quero ver vida àqueles que estão mortos e quero que aqueles que estão perdidos longe de mim sejam encontrados, sejam achados pelo amor do meu Pai. Em outras palavras, ele está dizendo ao Pai, quando abraça o filho pródigo que volta, em outras palavras, Cristo está dizendo: eu sou o abraço do Pai aqui na terra. Eu sou esse abraço caloroso e que me leva a festejar, porque se no céu há alegria pelos pecadores que se convertem, por um pecador que se converte, se o céu se alegra, vocês têm que aprender a se alegrar com os perdidos que voltam e com os mortos que tornam-se a viver. Mas nós percebemos na parábola que denominamos de filho pródigo que um filho está perdido, o mais novo está perdido na insatisfação e no desejo pela liberdade. E nessa perdição de ser, ele pede a herança e vaza. Vou viver a vida, vou para o mundão. Vou embora, vou desfrutar. Sou jovem, tem muita coisa boa para acontecer. Estes representando quem? Estes representando todos aqueles que não têm um conhecimento de Deus, que não têm um conhecimento teológico de Deus, conhecimento religioso de Deus. Esses que vivem e ainda não foram atingidos em suas consciências pelo Espírito Santo, que produz a nova vida. Mas na mesma casa, na mesma situação, e nesta parábola, nós vemos o filho mais velho, igualmente perdido. Um perdido fora, outro perdido dentro. Perdido dentro porque ele estava perdido no cumprimento das obrigações para com seu pai. Ele não amava o pai, ele tinha medo do pai. A base do seu relacionamento era o medo, era a obrigação, era o direito, era a barganha, era a possibilidade de ser reconhecido. Ele estava de igual modo perdido na sua justiça própria. E esses representam todos aqueles que nasceram no berço de Deus, nasceram no lar cristão, são de tradição religiosa, que no caso ali representam os fariseus e os escribas da lei, que tinham a herança, a nação de Deus, o povo de Israel, o povo da aliança, o povo da lei, o povo do concerto, o povo, a propriedade exclusiva de Deus. De fato era para sê-lo, mas ele não compreendeu a proposta da relação de Deus para com seus filhos e desenvolvia um relacionamento de obrigatoriedades, o que é de igual modo terrível. Eu não sei qual que é pior, o perdido fora ou o perdido dentro. Nós vamos analisar hoje. Eu acho que o perdido dentro da casa é pior do que o que vai embora. Porque o que vai embora tem, no mínimo, a sinceridade, a hombridade de dizer para o pai: não estou a fim de ter relacionamento com o Senhor. Cansei da presença do Senhor, cansei das coisas dessa casa aqui monótona. Estou indo embora. O cara é honesto. E vou embora. Só que, de igual modo como ele vai, ele também tem a honestidade e a facilidade de cair em si. E voltar transformado. Voltar arrependido. Agora, o perdido dentro é difícil, é terrível, porque mesmo nós vamos ver na insistência do pai para que ele se enxergasse, ele não se enxerga. Porque estar perdido e preso às mãos daquele que é religioso é horrível. O pior crente é o crente dentro da igreja que não conhece o pai. Por isso que o pessoal fala: que bom, abriu mais uma igreja. Eu falei: depende. Às vezes é melhor abrir um boteco. É melhor abrir um boteco, às vezes, do que abrir uma igreja. Porque se abrir uma igreja
com a teologia errada, apresentando um Deus de barganha, apresentando um Deus que exige coisa, apresentando um Deus que não tem nada a ver com Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, é melhor o cara abrir um boteco, uma boate, sei lá o quê, porque o cara já está perdido em si mesmo. O dia que ele experimentar alguém falar do amor de Deus para ele, ele pode ser impactado pelo amor de Deus. Aí se abre um negócio e chama de igreja e prega um Deus que parece mais com um demônio do que com Deus. Esse cara acha que encontrou Deus, acha que está na presença de Deus, acha que cumpriu um cerimonialismo e está perdido em si. Esse é quase que irremediável. E não sou eu quem fala isso não, tá? É Jesus. Sério? Jesus, Mateus capítulo 23. Ele olha para os fariseus e fala assim, ó, vocês rodeiam o mundo em busca de um prosélito. O que é prosélito? Prosélito é seguidor de uma religião, é o iniciado numa religião. Vocês rodeiam o mundo, vocês investem em evangelismo tão grande e traz aquela pessoa que não tinha conhecimento de Deus, mas não traz eles para Deus, trazem eles para uma religião, e vocês fazem dele 2 vezes filho do inferno. Porque pregar o evangelho de Jesus Cristo, a simplicidade que tem o evangelho, para quem está perdido dentro de casa, com a mente religiosa, é quase que trabalho impossível. Porque você chega para falar, ele fala, não é sem esse não. Que é isso, pastor? Deus é amor, mas Deus é fogo consumidor. E daí? Deus é amor, graça, mas ele é justiça. Cuidado, pastor. Não entendeu Deus ainda. Porque nós temos que pagar o preço. Tem que pagar o preço, irmão. Estou que pagar o preço para minha mulher se converter. Tem que pagar o preço para o meu irmão largar isso. Você pagar preço. Não é Jesus que pagou? Que eu saiba, foi Jesus Cristo quem pagou o preço. Se você estiver pagando algum preço, você está se achando no direito que Deus tem que salvar o cara. Até o Paulo Júnior tem uma fala muito interessante, porque se você pagou o preço para ganhar, digamos, o teu esposo para Jesus, então você não ganhou, ele não converteu, você comprou ele virou teu escravo agora. E foi você que pagou o preço, não foi o Cristo. E agora ele é teu, e não de Deus. Porque quem paga o preço é Deus, então quem paga o preço na cruz do Calvário é Deus, então vocês são filhos dele, não são meus. Que preço você tem que pagar? Não. Você deve orar, deve buscar Deus, deve falar do amor de Cristo, mas pagar preço não, o preço foi pago na cruz do Calvário, aleluia. Mas com essa mente religiosa, está preso dentro de casa, na presença, mas não sabe quem é. Mas o filho mais velho, vamos para esse camarada aqui, ele ensina muito mais, eu acho ele muito mais difícil e com lições muito mais afrontadoras do nosso comportamento religioso do que o filho. Primeiro, amados, a reação do filho mais velho revela algumas coisas. A pergunta do filho mais velho, quando ele chega, escuta aquele barulhão de festa, dança, ele chega, está trabalhando no campo, cumprindo as suas obrigações, porque se é outro, escuta o barulho, já entra, se eu escuto o barulho de festa e de dança, eu já entro dançando, né? Oxe, deve ter festa aí, não importa o motivo, se o pai mandou fazer festa, porque a festa deve ser boa. Lembra-se que nós estamos numa sociedade patriarcal, quem manda é o pai. O menino chega, o que está acontecendo aí, João? Não, aquele teu irmão voltou, teu pai fez uma festa. Em vez dele entrar, se alegrar, ver o momento, abraçar o irmão, o que ele faz? Vai embora, não entra, se irrita. A incapacidade de viver as alegrias da vida, típica da fria religiosidade e dos cultos vazios dos fariseus religiosos. Não conseguiu alegrar. Jesus Cristo estava sentado com prostituta, com publicano, o pessoal ouvindo, se convertendo, até o Zaqueu se converte, aí os caras não têm a capacidade de alegrar com Jesus. Por quê? Porque a religião não permite que nós nos alegremos. Não pode isso, não pode aquilo. Nós falamos na quarta-feira sobre essa religião que não permite alegrias da vida. Rapaz, o pessoal acha que porque é crente agora aceitei Jesus. E aí, irmão, aceitou Jesus? Nem, agora aceitei Jesus. Então não pode mais nada, não pode nem viver mais. Você tem que andar diferente, você não pode andar, a roupa tem que ser diferente,
tudo diferente. Você não pode banhar, você não pode ir no lanchonete comer um lanche, você não pode escutar uma música bacana. Ah, mas não pode escutar a música do mundo, pastor. Não, mas vai escutar de qual mundo? Do outro mundo? Ué, você não pode escutar música ruim, porque tem música ruim que é secular e tem música muito pior que é evangélica. Se a música é boa, vamos escutar música boa. Tem música boa, mas não, imagina, isso aí não é do Senhor. Aí vai ouvir. Fala o nome? Não, né? Aí vai ouvir uns negócios que eles falam aí que é música de Deus. Que misericórdia. Mas não pode se alegrar mais, não pode festar, não pode participar de casamento de que não é crente mais. Aí toda a tua família católica e de outras religiões, ou de religião nenhuma, convida você para o casamento, você não pode mais. Não, agora eu sou crente. Pelo amor de Deus, vai lá no casamento, seja a luz lá. Alegre-se com quem está se alegrando. São momentos de confraternização. Não estou mandando você ir para o mundão, ir para o show, não sei de onde. Não é isso que eu estou dizendo. É se alegrar, porque é possível se alegrar. Nós falamos, inclusive, para os casados aqui, que para se alegrar com a mulher da sua mocidade, em todas as áreas da sua vida. Na área sexual, se alegra, filho. Manda brasa, meu irmão. Aleluia. Né? Não, pastor dando direção para relacionamento sexual. Grava esse negócio que eu vou botar no ar. Pastor intrometendo na vida sexual de casal, vai se catar, rapaz. Oriente os irmãos na palavra de Deus e na presença do Espírito Santo. E viva em paz, meu querido. Alegre-se a vida enquanto há vigor. Né? Aleluia. Depois vai chegando a idade, aí vai ter que ficar só orando mesmo, irmão. Mas o que? Essa religiosidade que é incapaz de se alegrar. Agora, se alegrar com o irmão que converteu, mas que é isso? Fulano converteu, agora firme no Senhor. E será? Duvido que converteu. O filho mais velho não se alegrou com a conversão, com a volta do irmão. Que situação, que reação reveladora. E será que muitas vezes não é atitude nossa? A indignação, ele recusa entrar na comemoração, porque havia ódio e falta de perdão no seu coração. Ele não tinha perdoado o irmão mais velho, o irmão mais jovem. O filho foi embora, levou a herança e ele, na verdade, no fundo, ele queria ter ido também. Eu acho que é inveja. Porque tem gente que se alega tanto que os outros ficam com inveja. Poxa, eu queria ter coragem de fazer o que ele faz, mas eu sou religioso, né? Não posso, vai que o pastor pega. Mas o filho mais jovem foi embora e o outro estava com ódio no coração. Havia o que? Uma soberba, uma insensibilidade. O cara, não, esse foi embora. Havia o que? Um desprezo pelo irmão. O desprezo por aquele que não estava na casa do pai. E não é o que acontece conosco. Agora, o pior de tudo isso, veja a fala dele. O filho mais velho encheu-se de ira. E o versículo 29. Ele diz assim, pai, olha, ele responde ao pai, todos esses anos eu tenho trabalhado como escravo ao teu serviço e nunca desobedeci a tua ordem, mas tu nunca me deste nem sequer um cabrito. O cara está pensando em cabrito, olha a mesquinhez, sendo que tinha novilho gordo, ele está pensando em cabrito. Aí quando volta esse teu filho, que gasta os teus bens, você faz festa para ele. E cá para nós, amados, é tão difícil se alegrar, né? Nós exigimos perfeição até dos nossos filhos. Nós colocamos condições para amar até dos nossos filhos. Por que nós agimos assim? Porque o nosso relacionamento com Deus ainda é um relacionamento de troca, de barganha, de mérito, de demérito. Nada que você faça vai diminuir o amor de Deus e nada que você faça vai aumentar o amor de Deus. Ele simplesmente nos ama desse jeito. E quanto mais eu me aproximo e me deixo ser envolvido por esse amor, eu vou sendo transformado em gente conforme gente tem que ser, parecida com Jesus Cristo de Nazaré. Quem quer mais da presença desse Pai aqui? Mas quer mesmo. Quer mesmo. Você não quer mais religião, você já não aguenta mais religião. Porque a religião é a religião a religião condena, discrimina, estigmatiza, ela ofende. Religião, ou você se molda ao grupinho ou você está fora. Evangelho não, evangelho cabe em todas as
formas de ser das pessoas. E ainda por mais que há pecado, porque há pecado há em nós sempre, o Evangelho vai transformando, vai gerando graça, gerando amor, vai transformando, vai curando e vai fazendo-nos perceber a festa que há no céu, vai fazendo-nos viver a vida com alegria, alegrando por aqueles que nos amam. Se você quer, vamos ficar de pé. Se você quer mais de Deus, eu convido você a vir à frente comigo. Você quer aprender a amar? Isso, venha mesmo. Sai do seu lugar, e você que quer, canta essa música, mas cante como uma oração. Cantemos essa música como uma oração. Você que precisa desse abraço do Pai. Tudo que eu mais quero é ser perdoado. Eu quero desenvolver esse relacionamento de liberdade com o Senhor, Pai, sabendo que não é a minha bondade nem a minha maldade que te faz me amar, mas é a cruz do teu Filho que me purifica de todo pecado. Enquanto cantamos, venha aqui à frente e vamos orar depois. Eu não sei como está teu coração. O que você mais precisa e eu precisamos, amados, escute bem. Isso, venha. Eu sei que você precisa vir. Não resista à voz do Senhor. O que eu e você mais precisamos não é de carro novo, não é de casa nova, não é de coisas materiais, amados. O que eu e você mais precisamos é de intimidade com o Pai, porque a voz do Pai é que acalma o coração. É a voz do Pai que dá ordem às tempestades para que se acalmam. É a voz do Pai que acalenta o teu coração. Mais alguém? Se você quiser, vem aqui. Sinta-se abraçado pelo Pai.